Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Nessa semana de finados, vamos conversar com uma pessoa que decidiu colocar no papel como foi ter vivenciado os últimos dias com o pai dela e, ao mesmo tempo, como foi vivenciar esse luto. Vamos conversar com Liv Soban. Ela é jornalista e escritora. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline, acione o sininho e também compartilhe o vídeo. Fale para a sua família, para os seus amigos do nosso espaço. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Liv Soban, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A honra é minha, na verdade. Obrigada a você por me fazer participar desse canal tão incrível. Liv, você é jornalista, né? Está se especializando em outras coisas, tem um ramo que não é só a redação, e você acabou se tornando uma escritora por conta de um fato extremamente importante na sua vida. Eu gostaria que você começasse contando como que você se descobriu escritora. Então, Cris, eu sou jornalista, mas eu fui para branding, gestão de marca, logo no começo da carreira, e fui para marketing, e daí eu fiz um mestrado em comunicação, e há pouco tempo, eu sempre tive essa vontade de escrever, então sempre escrevi alguns artigos, coisas mais técnicas, mas sempre tive esse ímpeto de escrever, de fazer algo mais com aquilo que eu aprendi, né, na minha jornada. E meu pai, ele adoeceu com câncer, que foi fulminante, e ele, depois que a gente descobriu o câncer, ele morreu um ano depois, basicamente. Um pouco menos de um ano. E da morte dele foi quando eu precisava fazer alguma coisa em que não me fizesse cair nesse buraco que se abre embaixo de nós, quando a gente perde alguém que a gente ama muito. E meu pai, ele me criou, foi ele que me criou toda a minha vida, praticamente. E uma coisa que ele sempre quis fazer era me ensinar a ser independente. E quando ele foi embora, daí foi meu último resquício de qualquer tipo de dependência. E ele me ensinou a voar, né? Só que eu não tinha asas ainda. Então, as asas foram criadas as palavras que eu escrevi nesse livro, Encantador de Pessoas, que é basicamente uma carta. Eu conto para ele como é que foi a morte dele. A história é mais ou menos essa. E daí saiu o livro. E agora você está fazendo outros livros, é isso, né? Eu publiquei um antes desse, que é um livro chamado Sociedade na Nuvem, que é um livro sobre comunicação nas mídias digitais. Então, como não ofender, nem ser ofendido, nem cancelado nas mídias sociais. E como a gente aprende, muito atual, né, Lívia? Como a gente tem que aprender a lidar em sociedade virtual, que a gente virou uma sociedade virtual. O meu segundo, Encantador de Pessoas, que é um livro que fala justamente sobre a importância que a gente tem de ter que encarar a morte, porque a única certeza que nós temos na vida é a morte. Então, o quanto mais a gente encara a morte, enfrenta ela, mais leve ela fica, por incrível que pareça. E é meio uma jornada minha e do meu pai, esse livro que foi feito, na verdade, para tentar ajudar as pessoas que passam por isso, né, e também no intuito, esse livro também foi escrito no intuito de mostrar o quanto as relações são importantes nas nossas vidas e o quanto às vezes a gente deixa nossas relações de lado, né, e agora eu estou escrevendo um infantil e um de ficção. Então, eu estou num projeto de 2 livros aí, próximos, espero que lançamentos bem próximos. Que bom mesmo, eu espero ir nesses lançamentos e que eles sejam presenciais, né, Lívia? Eu também.
Vivi, então, a gente te convidou aqui por conta dessa semana, que é uma semana de finados, para falar exatamente sobre a morte, né? Como você disse, é a única certeza que a gente tem na vida, mas a gente não gosta de falar muito sobre ela, ou a pessoa fala, ai, não, eu não gosto de ir em velório, eu não gosto de falar sobre isso, né? Mas isso acontece, é um fato da vida, infelizmente, e todo mundo vai passar por isso, né? O fato de você escrever o livro, contando toda essa história, você pensou em viver o seu luto, que é o que as pessoas falam, em vivenciar o luto? Foi pensando dessa forma que você decidiu escrever? Eu não foi consciente, mas foi uma forma, sim, de eu conseguir, na verdade, digerir o luto. Porque, como eu falo, quem já perdeu um ente querido sabe que a morte não é uma dor. Quando você perde alguém, ela não é uma dor emocional, é uma dor física. Ela dói no corpo. Uhum. A morte não é uma dor emocional. A morte é uma dor física. Ela dói no corpo, né? Não é uma dor que é intangível, né? Você sente ela no seu corpo. E então você não é quando você lida, ninguém quer lidar com a morte, né? É uma coisa que a primeira, eu falo que tem uma teoria que eu estou falando ultimamente, que é a nossa primeira ação quando a gente não lida com a morte, a gente não quer ver a morte, é a nossa primeira ação em tampar, tapar o sol com a peneira. Então, a gente tem uma tendência humana de fazer isso, de ter a coisa, o solzão lá na nossa cara, bem claro, bem iluminado, a gente tenta não ver o sol, e a gente tem vários sóis nas nossas vidas, que acontecem com a claridade lá, tentando nos iluminar, e a gente não encara esse sol, né, a gente tenta colocar uma peneirinha lá e achar que está tapando alguma coisa, e eu acho que a morte é o nosso primeiro sol que a gente tapa, que é a única iluminação que a gente tem que ter de entender que essa vida tem fim, né? E a gente finge não ver. E daí que acontece, quando a gente tenta tapar alguma coisa, colocar um véu por cima, um cobertorzinho, e esconder em algum canto lá, esse sol, essa iluminação acaba virando uma sombra, que acaba virando um monstro. E esse monstro começa a ficar muito grande. E a gente depois, quando a gente vai ver, a gente não consegue mais lidar com esse monstro, porque ele ficou tão grande que a gente ficou pequeno para o monstro, né? Sendo que foi um monstro que a gente criou. E então, uma das coisas mais sábias que eu acho que meu pai teve, meu pai foi um cara muito medroso, ele não queria ver, ele adorava tapar os sóis os seus sóis com as peneiras, adorava, era a coisa que ele mais fazia, ele fugia de compromisso, ele era uma pessoa que ele fugia. Ele tapava muito, deixava muita coisa embaixo do cobertor. Ao mesmo tempo, ele era muito sincero, muito direto em certas situações. Ele não negociava sentimento, ele não negociava verdade, mas assim, ao mesmo tempo, ele fugia de certas questões sociais e, enfim. E quando a gente descobriu, depois de ter um ano de luta com esse câncer no colo, no intestino, desculpa. Depois veio uma metástase e não tinha mais o que fazer, ia ser só sofrimento, e a gente, eu falei, pai, a gente vai ter que ir embora, e eu chamo ele de Babo, né, e ele teve um dos atos mais corajosos que eu já vi na minha vida. Ele estava sentado na cadeira de rodas, a gente estava na piscina de casa, a gente mora em Caraguatatuba, né, quer dizer, eu moro em São Paulo, mas ele morava em Caraguatatuba, e eu estava lá com ele, já morando há alguns anos, e ele deu ele respirou muito profundamente, olhou para o sol, deixou o sol entrar no corpo dele, eu senti ele sentindo as luzes, que era bem manhãzinha, assim, bem de manhãzinha, quando eu tinha falado com o médico um dia antes, ele falou, eu tenho que ir embora? Eu tenho que ir embora, então eu vou embora. E aí foi o preparo dele como ele falava, saltar desse planeta. E uma semana depois, ele tinha saltado do planeta. Eu queria que você começasse contando quando ele descobriu que ele tinha câncer, ele já achou que ele fosse morrer? Não, era um nó, era um tumor, vamos trabalhar para o tumor, imagina, era uma coisa, a morte chegou para a gente muito depois.
A morte veio nos visitar bem depois do processo. Então, do descobrimento do câncer, que foi, sei lá, em maio, até ele morreu em janeiro do ano seguinte, foi um processo de esperança. Até dezembro a gente achava que ia ter tudo bem. Aí, começo de janeiro, a gente percebeu que não tinha mais nada para fazer, que tinha dado muito ruim tudo, tinha voltado tudo, e final de janeiro ele morreu. E foi então, aí, quando você descobriu que tinha voltado tudo, é que vocês começaram a conversar sobre a morte? Foi quando a gente não conversou sobre a morte, a gente aceitou a morte, é um processo totalmente diferente. Não era um processo de falar sobre, eu acho que quem está morrendo, você não tem que falar, assim, meio, era aceitar sobre, era sentir sobre, a gente não falava sobre, a gente aceitava. Então, quando eu falo que ele foi muito corajoso, porque a gente estava lá, tanto que o livro fala da última semana de vida dele, que é ao dia que a gente, desde o dia que a gente viu que ele ia morrer, né? Esse é a temática do livro. E que é a partir daí do dia que vocês estavam na piscina e ele estava e olhou para o sol. No dia do médico, no dia que a gente foi ver o médico falou comigo, não falou para ele, obviamente, tinha dado mais ou menos um mês de vida. E eu tinha, na verdade, achado que não ia passar de um mês, o médico não queria fazer nenhum, muito sabiamente não quis dar nenhum prognóstico, nem nada, eu falei, acho que um mês no máximo, ele falou, acho que você tem razão, e no dia seguinte eu tive essa conversa muito dura com ele, e a partir daí, uma semana, ele tinha ido embora. Então, foi um processo de não falar, o único momento que a gente falou foi nesse momento que eu falei, você vai ter que ir. Falei, pai, Babo, você vai ter que ir. E no dia que ele foi, eu falei que estava na hora dele velejar no céu. Ele era velejador. Por isso que na capa tem um veleirinho. Uhum. E daí foi... E nesse processo foi uma semana. E durante essa semana a gente não conversou sobre. A gente aceitou. A gente não lutou contra. A gente não quis criar um paliativo, a gente não quis criar alguma coisa que tapasse de novo o sol, de novo com a peneira. A gente estava lá aceitando que ele ia a qualquer momento. E daí de um mês virou uma semana, porque ele foi muito corajoso. Ele tomou uma decisão, eu acho que é a decisão mais corajosa que alguém pode tomar, que é enfrentar a morte da forma mais plena possível. E isso foi um grande... se eu tenho que ir, eu estou aqui, eu vou. Foi um grande aprendizado para mim. Acho que foi ele me passou muitos aprendizados, mas esse foi um dos maiores que eu já recebi. E daí, a partir disso, eu comecei a escrever, até porque eu descobri o quanto sóis eu estava tapando com as minhas peneiras. E o quanto eu precisava enfrentar todos eles, inclusive a minha morte. E tudo bem, ela está aqui, ela vai chegar algum momento, né? E nessa semana que vocês conviveram, essa última semana que vocês conviveram, vocês falaram alguma coisa sobre espiritualidade? Enfim, teve algum diálogo? Ou então, lembrando da sua infância, da infância dele, do que vocês falavam nessa semana? A gente falava muito de amor e muito de memórias do que a gente viveu, tentando trazer muitos... Meu pai era uma pessoa muito querida, ele teve visitas de gente do Brasil inteiro, o mundo, quiçá, e todo mundo veio vê-lo, né, era um cenário pré-pandemia, né, então podia ter essa interação, e a gente falou muito de amor, de amizade, de memórias que traziam leveza, e eu falo sempre assim, a gente precisa ter muita coisa positiva na nossa vida, para a gente enfrentar uma negativa que é a morte, né? Quantos aniversários a gente vive, e eu duvido que alguma pessoa aqui lembra de todos os aniversários das pessoas queridas, mas com certeza ela lembra da morte dela. Então, quantos aniversários a gente passa, que são coisas positivas, que a gente esquece, mas a gente não consegue esquecer a morte. Então, é isso que a gente tentou trazer essa semana o máximo de positividade, o máximo de amor possível, assim, para ele, para aquele ambiente, para deixar a coisa leve, para deixar que não fosse pesado, não tivesse choro, fosse só alegria,
risada, a gente bebeu muito vinho também, não ele, porque ele não podia, não aguentava, não, a gente falou, você quer beber vinho? Ele não aguenta, o processo de morte é muito individual, né, é impressionante, é uma coisa muito individual, assim, e ele não, o corpo já não quer mais coisas que ele gostava tanto, ele não aceita mais, porque ele tá indo embora, né, ele não aceita mais descer da terra, ele tá indo para outra história. Meu pai nunca foi uma pessoa muito ligada a nenhum tipo de espiritualidade, e ele sempre teve o jeito dele de lidar com a sua religação, mas no final, eu tenho uma terapeuta que eu gosto muito, que me ligou porque queria participar desse processo, e ele aceitou, porque era uma terapeuta que não, agnóstica, assim, uma coisa mais tranquila, que veio ajudar a gente a passar por isso, mas sem nada vinculado a nenhum tipo de instituição. E a gente, a nossa espiritualidade era baseada sempre no amor. E aí, Liv, nesses dias, na sua cabeça, o que você pensava? Porque uma coisa é ele que estava vendo que a situação dele não ia ter jeito, né? E que ele estava se entregando e que seria dessa forma que eu entendo que ele achou que essa seria a melhor forma. Mas você estava perdendo a pessoa que era a sua referência. Então, o que passava na sua cabeça, sabendo que cada minuto era de verdade menos um? Olha, Cris, eu queria que ele fosse embora com dignidade. Era a única coisa que eu queria. Porque eu comecei a pensar em mim muito depois. Eu não pensava em mim absolutamente nada, não tinha tempo para pensar em mim. Meu foco era ele. E depois eu me cuido, né? Hoje eu posso até pensar em algumas coisas, mas naquela hora, naquele momento, meu foco era 100% para ele. Eu quis que ele ele tivesse tudo que ele poderia ter para passar por aquele processo de uma forma muito leve, muito calma, muito cuidadosa, tanto que ele morreu nos meus braços. E em casa, sem nada, e foi uma passagem super bonita, assim. E ele teve 2 velórios, porque ele era muito conhecido, um velório em Caraguatatuba, outro velório em São Paulo. Eu fiquei sem vê-lo, sem ver o caixão como teve 2 velórios, quase 2 dias inteiros com ele, enfim, lá. E eu não tinha visto, não queria ver e tal, daí meus primos chegaram para mim e falaram, vai vê-lo, porque ele tá lindo. E ele é um homem muito bonito, né? E ele, quando eu fui vê-lo no final, antes de fechar o caixão para ele ir embora, ele estava lindo, lindo, não tinha inchaço, estava lindo, lindo. Acho que, assim, desculpa falar, mas é um dos mortos mais lindos que eu já vi, porque ele estava tão calmo, tão tranquilo, tão sereno. Então sereno, me deu uma calma no meu coração. Eu falei, ai, sabe, não estava inchado, não estava tipo como se estivesse tentando tirar todas as coisas que foram colocadas nele para tentar sobreviver a uma coisa que não ia dar certo. Sabe essa coisa que às vezes, né, estava lá sereno, nunca vi assim, lindo, lindo. E daí a gente fechou o caixão e ele foi embora. E a minha tia comentou esses dias até, que é uma cena que é muito bonita, porque ele foi embora sozinho, ele foi cremado, né? Eu joguei as cinzas dele no mar, que era o mar que ele mais gostava, assim, ele sempre teve muita ligação com o mar, por isso que a capa do livro é um veleiro com um marzinho. Peraí, isso, mostra o livro, que é bem bonito. Um veleiro com mar, etc. Aqui tem um sol, uma lua de taça de vinho, enfim, que é a coisa que ele mais gostava, que é justamente isso. E você escolhe a cor azul por quê? Da capa do livro? Porque é uma cor que a gente gosta muito, tem muito a ver com mar, com natureza, com céu, com o que a gente mais gosta, assim. E ele foi embora sozinho, então você vê o carro levando para o crematório, ele sozinho, embora sozinho, porque a morte, ela é sozinha, além de tudo... Ela é um ato totalmente solitário. Totalmente solitário, totalmente solitário, totalmente solitário. Por mais que você esteja lá do lado, eu via muito ele lá do lado, a gente estava do lado, mas ele já queria ir embora. Então, você via que era uma coisa que era dele, é um processo dele, não tem muito o que se fazer, né? Ele tinha que se conectar lá e querer ir embora.
Agora, Nive, você ficou com ele praticamente a sua vida toda, né? Você conviveu praticamente a vida toda. Você disse que ele morreu no seu braço. A hora que você viu que realmente ele tinha ido, tinha feito essa passagem, enfim, o corpo estava morto, qual foi a sua reação? O que passou no seu coração, na sua cabeça? Porque uma coisa é a gente saber que vai acontecer e você está ali, né, ajudando, está fazendo, está tentando tornar leve, mas a hora que você vê que realmente foi, qual foi a sua reação? Então, eu tentei gritar, não consegui, tentei chorar, não consegui. A gente tenta também forçar uma reação que às vezes não é a hora certa, né? E eu fiquei, acho que o corpo, ele anestesia a gente, porque é uma dor muito forte, assim. E depois os velórios, depois que ele foi, depois que tudo, daí começou a sair adrenalina, talvez, do corpo, e daí eu comecei a sentir. E daí você vive essa dor por alguns meses, né? Por mais, assim, se eu pensar, hoje ainda me dói um pouco. Então, eu acho que o processo do luto, realmente desse sentimento, quem está muito perto, tá? Quem está longe, que não teve esse contato todo, eu acho que o sentimento vem mais à flora, é mais fácil ter esse sentimento. Eu já perdi pessoas não tão próximas, ninguém vai ter que ser mais próxima que ele, eu acho, na minha vida. E eu já perdi outras pessoas menos próximas, eu já tinha, o sentimento era na hora, né, você sentia, já se aflorava aquela, e como eu acho que era muito forte para mim, acho que meu corpo meio me anestesiou, e eu fui sentir a dor, fui sentir o buraco que foi feito embaixo de mim, eu fui sentir todas as coisas um pouquinho depois. Eu não conseguia ter percepção, assim, do que estava acontecendo, de entendimento. Até hoje, Cris, até hoje, eu não tirei ele dos meus favoritos no celular, o celular dele. Então, tem coisas que eu não consigo ainda fazer. Nunca velejei depois que ele foi embora. Tem coisas que eu não consigo fazer ainda, né? Que ainda me doem, né? Ainda, mas acho que a noção da falta da presença dele veio um pouquinho depois, assim, daí começou o processo. Aí que a coisa pega. Daí quando a coisa pega. Eu costumo dizer que a coisa pega depois da missa de sétimo dia, né? É quando as pessoas já não te ligam mais, é quando as coisas passaram, e aí é de novo você com você mesmo, né? E dizendo, agora a gente vai ter que enfrentar. Porque daí vem também essa história do guarda-roupa, dos livros, né, dos pertences. Foi você que foi desfazendo, você desfez ou não? Meu pai não teve missa de sétimo dia porque a gente não tem essa história. Ele não queria nem flor na coisa dele. Ele era uma pessoa muito, enfim. Mas o que a gente fez? Eu e minha irmã, tem uma irmã mais velha, e ele foi embora, a gente já pegou e já doou todas as coisas dele, já fez assim, enquanto a gente estava anestesiada, a gente já arrumou tudo, para não ter problema, assim. Daí a gente ficou com algumas coisas, e daí falou, vamos aproveitar que a gente está anestesiada, e vamos já ser prática, que a nossa família é muito prática, assim. E daí a gente já se livra disso, porque senão vai virar um outro monstrinho aqui, né, com a gente. E não dá, ele precisa ir embora, ele precisa se liberar, né? Não pode ficar aqui com a gente, puxando ele para baixo, né? Então, a gente não enfim, não tem nenhuma instituição aí, enfim, religiosa, mas a gente tem uma noção de espiritualidade, porque, né, somos espíritos, né? Então, a gente teve muito cuidado com isso, e para mim, começou a doer, que eu saí. Eu fui para outros lugares, e daí eu comecei a ver que eu estava fugindo também. Eu estava tapando o meu sol com a peneira. E eu estava indo para outros lugares, não estava sentindo o luto, porque eu estava fugindo do luto. E depois de 7 dias, aliás, um pouco depois da missa de sétimo dia que não teve, eu falei, não, eu preciso voltar, eu preciso viver esse luto. E daí eu voltei para casa, e cheguei em casa, vi que ele não estava mais lá,
E daí eu comecei a sentir. As pessoas estavam super presentes ainda, eu tenho presença delas até hoje, ainda mais com livro escrito, então todo mundo, até estão vivendo comigo, gente que não me conhece, o que é muito interessante isso, e eu estou vivendo com eles também, porque eles passam pelos processos deles, né, o livro é para isso, de passar, cada um passou pelo seu luto, com os seus entes perdidos, mas eu voltei, e daí foi o meu processo, que é um processo individual. O luto também, a morte é um processo individual, mas o luto também é um processo individual. Cada um tem o seu, cada um tem seu processo, cada um tem sua forma, e não dá para a gente julgar. Porque tem gente que vive um luto de 20 anos, tem gente que vive um luto de 2 meses, tem gente que vive um luto de 30 anos, tem gente que vive um luto de 2 dias, não importa. Cada um tem seu processo. É um processo muito individual. Tem gente que vive sem viver luto por anos, depois começa a viver o luto depois de muito tempo. Tem gente que vive o luto na hora. Então, assim, assim como a morte é individual, o luto também é. Agora, quando depois que você viu, você vivenciou esse luto, aí então você começou a escrever e você, ao mesmo tempo, começou a compartilhar essa sua experiência com outras pessoas, ou você primeiro escreveu o livro e depois as pessoas que não te conheciam ficaram sabendo? Foi um processo de escrita de livro, foi um processo meio os dois. Eu tinha muito. O primeiro ano foi um ano que eu escrevi muitos textos fizeram parte do livro depois. Mas no primeiro ano eu fui escrevendo textos sem pensar, para o meu pai, né? Sempre essa tônica de eu contar para o meu pai o que está acontecendo aqui. E daí eu comecei a dividir com as pessoas o que eu sentia sobre a morte. E daí eu comecei já a ter retorno das pessoas sobre esse tema, que é um tema ultra complexo, né? Um tema muito tá na nossa cara, a gente, enfim. E foi quando eu comecei a ter um pequeno retorno, mas daí quando eu lancei o livro, que daí começou a ter muito retorno em relação à importância o quanto meu livro está ajudando pessoas a viverem os lutos delas mesmas, porque ainda mais depois no cenário de pandemia, que a gente teve muita morte, que ninguém pôde viver o que eu vivi, ninguém pôde prantear seus mortos, ninguém pôde viver o luto da forma adequada, e esse livro veio para justamente tentar puxar aí as memórias de cada um e tentar cada um conseguir pelo menos fechar seu processo, que é um processo que a gente tem que não fechar, abrir um processo. De repente o luto a gente não fecha, a gente se acostuma com ele, assim. É uma coisa, ou a gente eu tô tentando, na verdade eu acho que eu transformei ele em saudade, que é um processo Agora, quando durante essa pandemia aqui, né, todo dia a gente via velório, gente gritando, chorando, aquelas imagens dos cemitérios, né, aquelas sepulturas abertas, o que passava na sua cabeça, né? Porque você viveu um luto, você vivenciou um luto muito difícil, que foi com alguém que você conviveu anos, né? E aí você estava vendo todas essas pessoas que, na verdade, não podiam viver o luto, vivenciar aquele momento, porque o velório, embora você demorou um pouco para ir olhar no caixão, mas você sabe, ele faz parte, né? É um ritual que vai preparando a gente para dizer, olha, não vai voltar mais, né? Sim. Então, você tem isso. Então, quando você viu durante a pandemia esses enterros que foram acontecendo dessa forma, o que passava na sua cabeça? Olha, eu fiquei muito desolada, porque todo mundo merece viver isso, né? Você não ter chance de você viver o seu luto, o luto de alguém que você perdeu, eu acho que é uma das situações mais não dignas. É cruel, né? É cruel, é indigno, enfim, é muito triste, né? Você não poder fazer isso pelo seu ente querido, assim, a chance você não. E daí eu acho que a gente tem que aprender até nisso, né? A gente tem que aprender que é horrível falar o que eu vou falar, mas de a gente aprender a ressignificar como é que a gente pode viver nosso luto sem ter tido o ritual que a gente foi ensinado a fazer. Então, foi a gente teve que quebrar, assim, as pessoas tiveram que totalmente perdidas, com muito medo, não tiveram tempo de fazer o ritual que a gente vive tradicionalmente, né? E como que
foi o ritual dessa. Eu fiquei imaginando que ritual que elas estão fazendo para conseguir prantear seus mortos. Então, Liv, você, quando conviveu com o seu pai nessa última semana de vida dele aqui, você sabia que ele tinha câncer, você não tinha câncer, você sabia que, pelo menos naquele momento, por conta do câncer, você não iria. Sim. Né? Eu fico pensando com as pessoas que tiveram alguém dentro da casa delas, né, um familiar com quem elas conviviam até, sei lá, ontem, e aí acabam descobrindo que ele tem o Covid, foi para o hospital, está entubado, essa pessoa também tem, e ela recebe a notícia de que ele conseguiu ficar entubado 2, 3 dias e morreu. Então, eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas, porque assim, nossa, se ele foi, posso eu. Será que dá tempo de ter vivido esse luto, né? Porque é muito difícil, né? Uma coisa é você encarar quem foi, que já não é fácil. A outra coisa é você dizer, não, o próximo pode ser eu, mas muito próximo mesmo, porque eu estou com a mesma doença, né? Olha, Cris, eu fiquei muito, eu emanava muito amor para todas essas famílias, porque, obviamente, a ajuda que a gente pôde fazer nessa pandemia foi dar, né, mantimentos, e eu ajudei muito nessa área, porque teve muita gente passando fome, ainda tem, né, a gente está numa situação de fome absurda no país. Então, a gente tem que fazer o máximo que a gente consegue para ajudar as pessoas que estão sem um cobertor, sem, enfim, com esse frio todo em São Paulo, quanta gente não tem cobertor, né, tá morando na rua, enfim. Mas, além de tudo, assim, então, a gente ajuda com o que a gente pode fisicamente, mas, assim, como a gente estava conversando, a morte é um processo individual, o luto é um processo individual, e dentro dessas condições, para mim, como você falou muito bem, é cruel, é cruel. E o pior, como você falou também muito sabiamente, é você não tá com tanto medo também de você falecer, que você não consegue nem pensar direito. Você pensa, mas você nem consegue pensar no falecimento, assim, você não tem tempo, né? Não tem. Então, eu não desejo, é muito difícil você. O que eles passaram, essas famílias, e eu acho que não vai, o buraco criado é muito grande, né? Porque não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Não Agora, é fácil. Liv, você disse que você não tem uma religião, seu pai não tinha, mas você tem essa questão espiritualista, né? Você imagina que quando a gente morre, acontece o que com o nosso espírito? Ai, Cris, pergunta difícil. Não, mas você acha o quê? Que vai para a luz? Não acho nada. Eu não acho nada. Eu gosto do benefício da dúvida. Meu pai me criou para ser uma pessoa que assim, se eu chegar lá, aonde for esse lá, aonde esse lá, né, for, porque a gente não sabe o que é esse lá, a gente só fica, enfim, indagando, e tiver alguma coisa muito legal, eu vou me dar bem, né? E se não tiver nada, eu também vou me dar bem, porque eu não estou esperando nada. Eu acho que expectativas, eu não gostaria de ter expectativa nessa hora, assim. Para mim, eu estou preocupada com o que eu tenho que viver hoje. Meu pai me ensinou muito isso. Ele era, para mim, meu embaixador do Carpe Diem. Ele falava uma coisa muito legal, que ele falava assim, você tem que se preocupar, o livro inteiro, cada capítulo, no final de capítulo tem um ensinamento dele para mim. E tem uma coisa que ele fala que eu gosto muito, que deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma coisa que ele fala sobre as consequências. Deixa eu ver se eu acho, só um minutinho. Eu só quero falar do jeito dele, porque eu nem sei como que eu lembrei de todas as coisas, tudo bem que acho que tem um pouco de edição minha, mas da minha memória, do que eu aprendi, e, gente, eu vou achar, mas que ele falava assim, que não se preocupa com a consequência, faça a causa valer a pena, se você fizer a causa bem, a consequência vai ser a consequência, né, então ele falava assim, nunca estuda uma prova tentando tirar 10, estuda porque você gosta de estudar, o 10 vai ser consequência de um bom estudo.
Isso. E ele me fez lidar dessa forma tudo, entendeu? Então, assim, eu não posso pensar na consequência de nada. Então, pensar no que vem depois da morte é uma consequência da minha vida e da minha morte, né? É uma consequência até da minha vida, talvez. Então, eu tenho que cuidar disso aqui ainda, porque é isso que tem aqui para mim agora, para lidar, é a minha vida. O importante, né, é a forma como você caminha e como você faz. Aonde você vai chegar é outro departamento. Daí é outro departamento. Então, assim, quando eu chegar à morte, e depois da morte, daí eu vou ver o que eu faço, mas agora eu tenho que ter a vida para eu lidar, então eu tenho que lidar com ela, e fazer o melhor possível dela, assim, então é isso que ele me ensinou, assim, então eu não penso muito no que vai vir depois, porque eu tenho muita coisa para arrumar aqui ainda, né, a gente não veio muito direitinho, né, Cris, a gente tem muita coisa para melhorar como ser humano, né, então... Não, às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, se eu não acreditasse em nada, eu viveria da forma como eu vivo, porque eu penso que essa é a melhor forma, né? Se você não pensar no outro, não tiver empatia por ele, não achar que o outro tem um estômago como o seu, que as coisas custam o mesmo valor para quem ganha muito e para quem ganha pouco, né? Então, se você começar a pensar que o outro também tem os seus mesmos direitos que você também tem, a vida podia ser muito melhor do que ela é, né? A gente precisa começar realmente a pensar nisso, né? Agora, Liv, pouco, na verdade, o valor é muito mais caro, né? Porque proporcionalmente é muito mais caro. Então, quer dizer, nem isso a gente sabe, né? Que para quem ganha muito comprar, de repente, 1 quilo de carne, proporcionalmente não vai fazer nunca diferença. Para quem ganha pouco, vai deixar de comprar o quilo de carne, porque já deixou, a proporção ficou maior. Não, então, claro. Né? Uma coisa é você falar, você pega seu dinheiro, é como eu digo, né? Eu pego o dinheiro, eu pego o que você ganha e digo como você deve gastar, né? Não, isso é quem sabe, né? Então, as pessoas têm compromissos, têm coisas, né? Agora, Liv, quando você, depois passou um tempo, né? Teve todo o ritual do velório, você escreveu o livro, e de vez em quando, é claro, ou quase todo dia, você sente saudades dele, das conversas, ou da fala, ou de um sorriso, de alguma coisa você lembra dele. E quando você lembra, qual é o seu sentimento, além da saudade? Você pensa em, se eu pudesse encontrar com ele de novo, ficou alguma coisa que você gostaria de dizer que você não disse? Rola alguma coisa desse tipo? Não, acho que rola meio. Um dia eu estava correndo na praia, até lá em casa, né? E me veio um sentimento de raiva, tipo assim, pô, você me deixou sozinha de novo, sabe assim? Caceta. Eu blasfemei com ele, assim, sabe? Eu converso com ele, né? Até hoje. Eu fico conversando com ele direto. Eu falo, pô, você me deixou sozinha de novo, não é a primeira vez que me deixou sozinha, meu, você me deixou sozinha pra sempre, sabe, assim, tipo, meu, que saco, sabe, tipo, e às vezes me vem uma saudade, às vezes eu peço ajuda, eu falo, me ajuda aí, porque eu não tô conseguindo resolver aqui, então eu tenho uma relação com ele que eu acho que até falei para as minhas tias esses dias, eu falei assim, às vezes eu sinto meu pai mais presente do que eu nunca senti, assim, isso que é engraçado também, eu sinto uma presença, não a presença, eu não sei se ele está dentro de mim, ou enfim, mas é uma presença eu converso muito com ele, assim, eu posso até depois, mas é uma coisa que eu gosto de manter a conversa com ele, sabe? Sim. E às vezes é raiva, às vezes pô, me ajuda aqui, tô com saudades, às vezes eu abro um vinho para tomar com ele, assim, sabe? Não que eu tô tomando com ele, porque não, né, mas eu tomo meu vinho, pô, gostaria que você estivesse aqui tomando comigo, assim, sabe? Mas não é uma coisa de tristeza, é uma coisa mais acho que foi uma forma de eu poder lidar com a morte também, é ter trazido ele para essa minha fantasia, sabe? De sentir, mas é engraçado porque, assim, fantasia ou não sei, isso não dá para entender, mas eu sinto muito, tem muitos momentos que eu sinto a presença dele, assim, eu sinto, e ao mesmo tempo eu sinto muita falta em alguns momentos. O meu capítulo, o prólogo, fala justamente disso. Ele tem 2 coisas, eu leio para você. Leia, por favor, assim as pessoas ficam sabendo. Eu vou ler são 2 pagininhas do prólogo. Tá. E vai fazer eu faço aniversário agora em novembro, né? E
E daí, bom, enfim, mais ou menos começa, eu escrevi num dos meus aniversários, fala assim, 3 anos sem você, 00:20, você não me ligou, nem hoje, nem nos últimos 2 aniversários, parece bobo, né? Santo universo, essa menina não superou ainda a morte do pai? Não, não superei. Quer dizer, estou aqui trabalhando, buscando ser uma pessoa melhor todos os dias, tropeçando, errando e acertando algumas vezes, me esforçando para sorrir para valer, ser feliz. Na verdade, acho que superei sim. A vida nos obriga a seguir adiante, ainda bem. Há, porém, aqueles minutos, ou melhor, aqueles segundos, em que você vem na minha mente e tudo desaba. Sinto falta do seu abraço de urso, do seu sorriso, do seu tapão nas minhas costas, que muitas vezes me derrubava no chão. Sinto falta da sua gargalhada, do quanto as pessoas chamavam. Sinto falta de ver você rodeado de pessoas. Sinto falta das festas, das brigas, dos choros, mas, acima de tudo, sinto falta de você, me ligando à 00:20 no meu aniversário, hora em que nasci. Estando com você ou separada de você, esta era a hora quando eu recebi um telefonema seu com a melhor conversa, quando recebi o seu melhor abraço ao vivo. Hoje eu completo 39 anos, e agora estou sentindo mais falta de você do que senti nos últimos 2 aniversários. A vida é engraçada, né? Quando você acha que superou algo, bum, aparece um tsunami e te despedaça em ondas de lágrimas. Seja forte, filhola, seja forte. Sim, eu sei, até sou forte. Mas esses segundos, Babo, esses segundos que duram uma eternidade, fazem o peito doer, os olhos se contraírem e trazem uma saudade indescritível. É então que eu escrevo, verto palavras para me acalmar. E com minha prosa, sem nenhuma aliteração, me esbaldo nos substantivos, me encharco nos verbos e suspiro nas orações. A palavra é o que me religa a você, é ela que me salva. Como se pudesse ver você todo esculpido por entre estes espaços e pontuações. As lágrimas diminuem, a respiração se acalma e o coração se aquieta. Vamos festejar, Babo. Vamos estourar garrafas borbulhantes. Vamos ser felizes. Feliz aniversário para mim, Babo. Feliz aniversário para mim. Nossa, é emocionante, né? Até eu aqui me emocionei. Nossa, muito bonito mesmo, né? Ai, mas é mais fácil, não é, para todos nós, se a gente puder encarar a morte dessa forma, né? Porque ela vai acontecer. Não tem outra forma, né? Então, não é que você torna mais leve e diz, não, deixa para lá. Não, mas o importante é que o que você escreve no livro é o que você viveu, é o que você conviveu com ele. Né? Por isso que tanta gente fala, os budistas falam muito da gente ter essa atenção plena no que a gente faz, e é verdade, né? Porque muitas pessoas, elas estão aqui ou tentando adivinhar o que vai acontecer, ou sofrendo pelo que passou. Então, é melhor que a gente viva, né, conviva com mais paz, com mais amor, que a gente converse, que a gente apare as arestas, né? Para que a gente depois não tenha que dizer, eu deveria ter dito, eu até brinco aqui de vez em quando, numas conversas aqui, que as pessoas falam, queria ter vivido mais, queria ter visto mais o pôr do sol. Então, se você já sabe disso, você precisa começar a fazer, começa agora. Né? Não fica, sabe aquele negócio, quando eu for feliz, quando eu ganhar na Mega Sena, não, o seu presente é agora, viva agora, para que você até, se você crê ou se você não crê, mas na hora da morte, na hora da passagem, você fez aquilo que você deveria ou quis fazer durante a vida inteira, não é? Não, é isso. E assim, vai vir esses segundos que vem até hoje. Isso foi há 2 anos, né? Eu vou fazer 41 agora, daqui a um mês. E ele morreu quando eu tinha 37. Não, 36, desculpa, eu acho. 36. E vai vir esses segundos que vão te derrubar, vai vir esse tsunami do nada, e vem toda a dor, e vem tudo, mas você tem que tentar ver o que você consegue se acalmar, mas como você falou, viveu agora. Eu fiz, no meu Instagram, Liv Soban, @Liv Soban, eu criei um projeto agora, chama 54 Motivos. E a frase que eu coloquei ontem, aliás,
que falam frases sobre a nossa vida, o que a gente tem que viver, etc., que foi muito baseado sobre a morte, que é o que meu pai muito falava, quer dizer, não foi ele que falava, mas foi o que eu entendi que a gente tinha que viver, né, que eu escrevi assim, não tenha medo da morte, tenha medo da não-vida. Isso. Que é o que você falou agora, porque a não-vida que te faz depois ter um grande medo da morte. Então, quando você vive o agora, o passado já foi, o que é muito difícil, é um desafio diário, toda hora você tem que liberar, desapegar do passado, desapegar do futuro e viver o agora, é muito difícil fazer isso, por isso que a gente está aqui, né, tentando aprender a evoluir um pouquinho, porque a gente é bem involuidinho, né. Porque assim, ou a gente é muito saudoso, saudosista, ou a gente é extremamente ansioso, né? Então, você está aqui, mas quer estar lá, está aqui. Às vezes, eu brincava na redação, que na hora de pauta, as pessoas falavam, ai, me surpreenda, vamos fazer pautas diferentes, não sei o quê. Eu pensava assim, ai, meu Deus, daqui a pouco eles vão querer fazer o Natal na Páscoa, sabe? Porque é tudo tão antecipado, que você não vai vivendo aquele momento, né? Eu lembro até uma brincadeira que eu fazia, que às vezes, mas essa pauta de Natal, eu falava, então, porque no Natal a gente fala Feliz Natal. É a mesma história. As pessoas dão presente, você fala do amor, você pensa nos menos favorecidos. É isso. Então, não dá para você fazer aquilo que é diferente naquilo que todo mundo faz igual, né? Então, você, não é? Porque, assim, você fala, mas eu tenho que achar um novo significado para isso. Não, se você conseguisse viver de verdade o significado do Natal, olha, já é bom caminho andado. Você pode ressignificar o Natal, mas sem transformar em alguma outra coisa. Você pode ressignificar o Natal de qualquer forma, mas você não queira... não precisa, mudar não a essência, né? É aí que eu digo, mudar a essência. Ou obrigar que outros mudem também, porque às vezes a gente quer mudar e quer obrigar que todo mundo mude junto com a gente, sendo que é um processo nosso, às vezes, de ressignificação, né? Então... e às vezes daí você pode encontrar até os seus que querem ressignificar o Natal e tá tudo certo, você achou alguém que... Mas assim, mas a morte a gente não consegue fazer ela virar Páscoa, mas a gente consegue fazer ela ficar leve, pelo menos. Isso que é uma coisa importante, que assim, a gente ressignifica, acho que a morte não precisa ser pesada, porque ela já é, né? Ela já é. Mas quando você aceita, é muito engraçado isso, por isso que é uma coisa que meu pai quando você enfrenta a morte, e não fui eu que enfrentei, foi ele que enfrentou, mas eu estava ao lado dele todo momento, ajudando ele a enfrentar a morte, e eu passei por vendo ele enfrentar a morte, te dá um sentimento de dever cumprido. Isso. É dever cumprido. Eu tive várias coisas que eu deixei de fazer para ele, e várias coisas que eu deixei de fazer que eu podia ter feito. Um dos capítulos do livro fala que ele estava morrendo de vontade de comer um carpaccio no final do ano, e eu não conseguia achar esse carpaccio na cidade, verão, lá não tem nada. Esse é um dos arrependimentos que eu tenho, assim, de não ter proporcionado esse carpaccio para ele, mas daí no final foi tantas coisas que eu tentei fazer, e assim, você enfrentar a morte ao lado de uma pessoa te dá uma sensação de dever cumprido, você não fica com culpa, você não fica achando que você podia ter feito mais, porque você viveu até a morte ao lado da pessoa. Porque você viveu, assim, junto com ela, o mais difícil para ela, né? Exato. Porque o difícil é para quem vai, né? E não quis evitar, eu podia ter evitado também. Eu podia falar, não, depois não vou, não quero ver, não quero, vamos botar ele numa UTI, vamos fazer ele respirar traqueostomia, vamos fazer um monte de coisa, e vamos lutar para ele ficar aqui, mas ia ser uma mentira, né? Porque, então, na verdade, daí é uma briga, se você quiser, não que a ciência, imagina, a ciência ressuscita pessoas, eles fazem, às vezes eu digo que eles brincam de Deus, né? Eles fazem coisas incríveis, mas existem momentos que a ciência sabe que não haverá mais salvação. Então, aí você faz essa escolha
E aí, nessa escolha, você convive, que são os cuidados Exato. paliativos, né? Exato. Porque, assim, às vezes a pessoa diz, não, tem que fazer qualquer coisa, colocar, fazer, a pessoa fica ali num sofrimento, todo mundo sofre junto, Sofre. e ela não vai, né? Porque você não deixa ela ir, né? Aí. E a ciência, quando ela falou para mim que não tinha mais o que fazer, foi quando a gente enfrentou, foi quando a gente encarou a gente, né? Mas é uma coisa que você está me falando agora, que eu me lembrei, no final da vida, bem no dia que ele morreu, ele estava com o dedinho, estava na saturação, a gente media a saturação toda, mas estava com um pouco de oxigênio, estava com oxigênio já, o oxigênio, o volume estava aumentando cada vez mais, e daí chegou essa terapeuta, minha amiga Ângela, que ela foi lá me ajudar nesse processo, ajudar meu pai nesse processo, era engraçado que eu chegava perto do meu pai, a saturação dele aumentava. Eu saía, a saturação caía abruptamente. Eu chegava perto dele, a saturação aumentava muito. Aumentava no nível tipo, de ficar saudável até. Certo. E eu ia embora, e eu saía um pouco de perto, e a saturação caía abruptamente. E daí ela falou, por mais que você queira que ele vá embora, você ainda está segurando ele aqui, porque ele tá se segurando por tua causa. Uhum. Ele não quer te deixar sozinha. E foi quando eu falei com ele, eu falei assim, vamos velejar no céu? Ele falou, vamos. Ele falou, você vai comigo? Eu falei, eu vou com você. Ele falou, então vamos amanhã? Eu falei, vamos amanhã. Daí foi as últimas palavras dele para mim. Então a gente vai amanhã. E ele morreu um pouco depois. E eu saí de perto nesse momento para que ele pudesse ir embora sem ter nenhuma culpa ou de ter me deixado sozinha lá. E daí isso é muito legal, porque a gente sem querer, não é que a gente prende a pessoa, mas a pessoa também pode se prender por nossa causa. E a gente tem que ter essa consciência também. Uhum. Então, isso também é importante. Eu já chorando um monte de... Nossa, Lívia, é emocionante e ao mesmo tempo é muito, assim, é muito interessante saber como você conviveu dentro do amor com seu pai, mas principalmente nesses últimos dias, né? Que coisa, nossa, olha, vou te dizer, a sua dedicação é incrível, né? Nossa, eu nem sei o que dizer, porque eu acho que, assim, você fez de uma forma que você tornou leve para ele, né? Que mesmo sendo muito difícil para você, depois você falou, eu penso em mim depois, eu vou fazer aqui, mas para quem te deu a vida, né? Você conviveu com ele até o fim e ele foi embora com muita dignidade, né? Nossa, eu só posso cumprimentá-la porque eu penso que é um gesto assim de amor que todos os filhos poderiam ter pelos seus pais, pelas suas mães, pelas pessoas que amam, né? Mas que, nossa, você assim, e depois você escreveu um livro, contar, compartilhar a sua história, expor a sua história, porque uma coisa é você ter feito isso sozinha, né? Agora, outra coisa é você contar para todo mundo, né? Então, olha, eu te agradeço muito, eu acho, assim, maravilhoso o que você fez, se é esse o termo, mas de convivência, de um amor profundo, né? Porque só fica até o fim, só cuida até o fim quem de fato ama. Olha, muito, muito obrigada pelo seu depoimento, muito obrigada pelo que você fez com o seu pai, é uma gratidão enorme. Imagino que as pessoas que estão doentes, se elas ouvem uma história dessa, elas ficam, assim, gratas também, né, por alguém ter feito por alguém que estava doente o que você fez pelo seu pai. Eu te agradeço muito e convido a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo a compartilhar essa nossa conversa, ainda mais aqui nessa semana de finados, onde fica todo mundo meio, né, mexido, lembrando dos nossos antepassados, das pessoas que amamos, que se foram,
que esse exemplo da Liv sirva também para a gente reviver um pouco aquilo das nossas mortes, né, dos lutos que todos nós passamos, e que nem sempre a gente vivenciou esse luto. Talvez agora seja esse momento. E se você considera esse conteúdo relevante, se inscreve aqui no canal Angeline e nos ajude cada vez mais a disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Liv, muito, muito obrigada. Nossa, grata, querida. Eu estou aqui realmente emocionada com a sua história. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigada muito pela oportunidade e pelo papo tão delicioso. Agora me diz aí, aonde é que a gente pode comprar o seu livro? Meu livro está na Amazon, na Livraria da Vila, na Livraria da Travessa, na Loyola, na Martins Fontes. E para quem é de fora de São Paulo, pode encontrar pela Amazon. Tem mais gente no Submarino, na Magazine Luiza, na Estante Virtual, ele está bem distribuído. Tá. Mostra de novo ele um pouquinho mais alto, assim, isso aí. Né? Muito bom. Olha, Liv, muito obrigada, e agora eu quero que depois você volte aqui para contar desses contos infantis. A gente fez uma entrevista com uma escritora que também está com câncer, e ela passou a escrever histórias para as crianças para deixar um legado, né? Que é muito interessante. Falando, então, aí as suas histórias, elas certamente, né, a gente só conta aquilo que é a nossa própria história, né, a gente reverbera e muda um pouco, e daí vamos saber, então, como é que vão ser os seus contos infantis. Muito, muito, muito obrigada, querida. Obrigada a você, querida, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.